discipulado, ao nosso módulo de discipulado, Você Tem Valor, Princípios para uma Autoimagem, uma Autoestima Correta, tá bem? Já trabalhamos várias coisas, a imagem, o juízo que a gente faz de outras pessoas, né? A gente sempre olha primeiro os defeitos delas, né? Já vimos, então, a imagem que nós, o juízo que nós fazemos de nós mesmos, depende. Se a nossa autoestima estiver equilibrada, a gente faz um bom juízo da gente, sabendo, entretanto, que a gente é uma pessoa falha. Mas se a gente está com a autoestima desregulada, a gente pode se achar o maioral ou pode se achar o pior dos mortais. Então, diante disso, nós estudamos o quê? Estudamos o complexo de superioridade e vimos que o ser humano que tenha complexo de superioridade, segundo os estudos, Adler, por exemplo, que nós vamos falar de novo, é, ele, ele diz que quem tem complexo de superioridade, na verdade, tem lá dentro um complexo de inferioridade, e ele procura superar isso pisando em todo mundo, querendo ser o bom, né? Então, como nós tivemos um problema técnico na última quarta-feira, eu vou reler aqui a parte que é de leitura aqui, sobre o complexo de inferioridade. Primeiramente, segundo a psicologia, o complexo de inferioridade, estabelecido por Alfred Adler, é um sentimento intenso e persistente de inadequação, de incapacidade ou de desvalorização em relação aos outros, originado onde? Na infância, geralmente. Então, o complexo de inferioridade não seria uma doença, seria sim uma característica de personalidade onde o indivíduo se sente menos capaz, muitas vezes ocultando esse sentimento, né, com comportamentos de compensação, como busca por superioridade. Então, que seria busca também de um perfeccionismo e até busca de isolamento. Em vez de ter o complexo de superioridade, né, para cobrir a inferioridade, ele se isola, quem tem complexo de inferioridade. Ainda lendo, os principais aspectos na psicologia e na psicanálise, que vem de Adler mesmo, né? Fala-se de um sentimento inato e motivação. Inato é que nasce com a pessoa. Então, segundo Adler, todos nós temos sentimentos de inferioridade naturais, de nascença mesmo, que quando forem bem elaborados, motivam a gente a crescer, embora tenhamos esse complexo. Agora, o complexo mesmo, de verdade, ele surge quando esses sentimentos que vêm lá da infância, de nascença, eles se tornam paralisantes para nós, gerando uma visão de que tudo é difícil na vida, que o indivíduo nunca é bom o bastante, e muitas vezes chega à conclusão que ele não presta para nada. Então, geralmente o complexo de inferioridade se estrutura ou tem origem, né, na infância, como eu falei, através de comparações destrutivas dos pais, professores, amigos, né? Traumas mesmo sofridos na infância, educação opressiva, os pais opressores, abusos físicos, pode ter acontecido dentro ou fora de casa, abusos emocionais, mesma coisa, ou até atos de rejeição em relação à criança, faz com que vire tudo isso aí, direcionando para o complexo de inferioridade. Agora, como mecanismos de defesa ou de compensação, que eu falei há pouco, o indivíduo pode mascarar a inferioridade adotando uma postura arrogante, eu repito, tentando transformar isso num complexo de superioridade. Mas Gálatas já fala, se alguém pensa ser alguma coisa e não sendo nada, a si mesmo se engana, tá? Mas por outro lado, inversamente a isso, o indivíduo ele pode, com o complexo de inferioridade, em vez de ele partir para querer ser superior aos outros, ele, ele se retrai e ele se submete o quê? A evitar competições por medo do fracasso e tudo mais. Eu já citei aqui, tem pessoas com esse complexo de inferioridade, muitas vezes é chamado para uma entrevista e ele não vai. Fala, eu não vou conseguir, não vou ter capacidade de enfrentar essa entrevista lá com o chefe lá. E ele não vai, tá certo? Agora, os sintomas mais comuns de quem tem esses complexos de inferioridade é o quê? É ele se comparar constantemente, é ele se autocriticar de forma severa, a timidez excessiva faz parte de quem tem complexo de inferioridade,
A busca constante por atenção dos outros também tem a ver com complexo de inferioridade. E Adler também fala que a inveja também, ele começa a ter inveja do outro, eu poderia ser melhor que nem aquele. Então, por isso, então, vem um sentimento de perfeccionismo, né? De querer ser melhor, 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 e sendo que ele não é, por exemplo. Ou às vezes é, mas está com complexo. Então, Adler fala que ele também provoca procrastinação, começa a deixar as coisas para lá, não desenvolver os trabalhos. Vem também a síndrome do impostor, né, que é a autossabotagem. Fala, eu não presto para nada mesmo, então não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não quero mais nada, né? E a psicanálise aponta que a pessoa ela acaba se punindo com, vamos dizer assim, com uma voz crítica, né, interna que vem de dentro dele. E a psicologia, a psicanálise chama isso de superego, né? Muitas vezes agindo com base em crenças negativas internas dele. Ele enfia a minhoca na cabeça, né? E isso é um dos fatores aí do complexo de inferioridade. Agora, como é o tratamento e como pode haver a superação do complexo de inferioridade, ainda do ponto de vista da psicologia e da psicanálise? Então, a terapia, que seria uma psicanálise ou uma abordagem adleriana, como chama, né? Pelos princípios de Adler, tudo isso, essas medidas visam identificar essas feridas de infância e trabalhar para desmoronar, vamos dizer assim, para desconstruir as metas mesmo de vida que são baseadas na aprovação dos outros. Eu sou isso, mas o outro é melhor, eu quero ser melhor, eu quero, e ele entra nessa crise. Então, essa superação envolve o indivíduo que tem um complexo de inferioridade, dele se autoconhecer efetivamente com a ajuda técnica, né? Ajuda científica. Então, ele desenvolveu um sentimento de comunidade, ele se entrosar mais com os outros, né? Aceitação pessoal, ele se aceitar, ele se perceber como ele é e se aceitar como ele é, e com isso estabelecer uma nova definição de metas realistas para ele sair dessa, tá bem? São esses. Nós vamos ver no próximo programa o ponto de vista bíblico, tá bom? Nós vamos ver o ponto de vista bíblico no próximo programa, se for da vontade do Senhor. Amém? Muito obrigado. Fique com esse breve louvor e depois vamos orar, tá bem?